Olá, aqui Juliano. Mais um vídeo do canal Conhecendo o Caminho, tá? Hoje a gravação é sobre esse assunto que tem sido meio polêmico, né? Nesses últimos dias, que é o quê? Tem um grupo de pessoas, tanto no Brasil quanto em outros países, com a crença, com o entendimento equivocado de que teria um arrebatamento do Senhor Jesus Cristo agora, ontem, no dia 8 de abril. Mas não aconteceu, né? Então, sobre essa questão de uma pessoa chamada Romilson Ferreira, né? Ele vem ensinando aí na internet e vem passando informações equivocadas. Aliás, ele vem falando blasfêmias na palavra de Deus. E ele vem afirmando coisas e as pessoas não estão enxergando. No livro de Jeremias, do profeta Jeremias, Deus ele fala que aquele que faz uma profecia em nome dele, e essa profecia não acontece, é porque não foi ele que mandou esse profeta falar isso. Então, e esse profeta não é dele, né? Então isso acontecia na época de Jeremias e está acontecendo hoje novamente. Pessoas que estão divulgando heresias, mentiras, né? E estão enganando muitas pessoas, né? Estão enganando muitas pessoas que têm o coração sincero para com Deus. Então eu gostaria de estar lendo aqui sobre essa questão de arrebatamento para mostrar, não é um estudo, são alguns versos para mostrar claramente sobre essa questão que não existe arrebatamento, não existe Jesus ele voltar para arrebatar a sua igreja antes do último dia, antes da grande tribulação e do último dia. Isso não existe na Bíblia. Isso é interpretações equivocadas. Eu já fui pré-tribulacionista, né? Mas quando eu comecei a me esforçar na palavra de Deus, a gente começa a enxergar as coisas, né? Então vamos ver aqui Mateus 24. Não vou ler os profetas, tá? Para não ficar muito comprido o vídeo, porque não é um estudo. E não vou ler os capítulos inteiros, vou ler alguns versos só. Você vai pegar e vai ler Isaías 13, você vai ler Ezequiel 32, Joel 2, tá? E vai unir as profecias que estão lá com Mateus 24. Olha só, sobre essa parte aqui, ó. Versículo 29, o Senhor Jesus, ele dizendo: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Isso está profetizado em Isaías 13, Ezequiel 32, Joel 2, tá? Então aparecerá o sinal no céu, o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Logo depois da aflição daqueles dias, aflição, tribulação, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Então será notório aqui, ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem descendo sobre as nuvens com poder e grande glória. Isso é no fim, tá? Agora eu vou ler, olha só. Também não vou ler o capítulo todo, tá? Você lê em casa. 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, a partir do verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que já morreram, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou seja, aqueles que morreram em Cristo Jesus, Deus os tornará a trazer com ele.
Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, olha só, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então a palavra de Deus está dizendo que não existe arrebatamento secreto. Por quê? Porque quando Cristo ele vir sobre as nuvens, tanto os que estão mortos em Cristo quanto os que estiverem vivos na vinda dele, todos vão ser arrebatados juntos. Então não existe arrebatamento secreto. Não existe Jesus ele voltar secretamente e arrebatar as pessoas e ninguém vê, simplesmente ter aquela multidão de pessoas que sumiu. Não existe isso. A palavra de Deus diz o quê? Que os vivos não precederão os mortos. Então, as pessoas que estão aqui vivas, esperando o arrebatamento, por exemplo, como foi ontem, dia 8 de abril, as pessoas orando e pedindo a Deus para ser arrebatada. Só que a palavra de Deus, ela diz o quê? Que aqueles que estão vivos não vão preceder aqueles que morreram em Cristo. Então os que morreram em Cristo e os que viveram e os que estiverem vivos, todos vão ser arrebatados na vinda de Cristo. E não antes da grande tribulação, como muitos têm ensinado, né? Então primeiro Paulo diz aqui, que primeiro os mortos, os que morreram em Cristo, ressuscitam com corpo imortal, com corpo glorioso, e os que estiverem vivos, num piscar e num abrir e fechar de olhos, vão ter os corpos transformados do corpo mortal para o corpo imortal. Né? Então, primeiro os que morreram, depois nós que estivermos vivos. Né? Aí e sim terá o arrebatamento, na vinda do Senhor, como está ali no final de Mateus 24. Vou repetir aqui, dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, vamos abrir os olhos, você que está vendo esse vídeo, e você creu nesse arrebatamento que seria ontem, por causa do Romilson Ferreira, e por causa de outras pessoas que estão pregando mentiras, heresias. Por mais que eles não queiram pregar heresias, eles estão pregando heresias, estão equivocados. Isso está fazendo mal para muitos irmãos. Por quê? Porque em 2017 esse homem já pregou, afirmou, tem vídeo dele afirmando. Ele não disse, eu acho, pode ser. Ele afirmou, tem vídeo na internet dele afirmando que aconteceria o arrebatamento em 2017. E não aconteceu. Porque isso é uma heresia, isso não existe na Bíblia. Um povinho ser arrebatado antes e o outro povinho e entrar na grande tribulação. Não. A palavra de Deus diz o quê? Que quando Jesus vir, nós não precederemos os mortos. Então, primeiro aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar, depois nós vamos ser transformados. Os que estiverem vivos na vinda de Cristo. E muitos vão morrer, né? Então não caia nessas heresias de arrebatamento, marcar data de arrebatamento. Nós podemos ter uma noção pela palavra de Deus, pelos profetas, pelo Apocalipse, por Mateus 24, etc., para ter uma noção de como o momento que vai ser, porque a Bíblia nos dá essas informações, mas a data e o momento não tem como a gente saber. E não existe arrebatamento antes da grande tribulação. Entendeu? Então, você que acompanha Romilson Ferreira, você que coloca esse homem como um homem de Deus, ou um homem do Altíssimo, do Eterno, como muita gente gosta de falar, que acha que falar Deus é pecado, falar Jesus é pecado. Essas pessoas que estão com uma semente de um vírus espiritual dentro de si, que esse homem e outras pessoas implantaram, né? Preste atenção, abra os seus olhos. Não caia nessa onda de arrebatamento secreto, que não existe isso. Isso não é bíblico. Então, o vídeo era isso. Espero que todos venham a
meditar mais na palavra de Deus, todos que são, eu digo as pessoas que são convertidos, seus irmãos, né? E não cair mais nessas heresias de arrebatamento secreto e dessas pessoas que ficam marcando data na internet. Então, olha, eu vi comentários, tá? Que em 2017, eu não posso afirmar porque eu não vi, mas eu vi comentários de pessoas que falaram que teve pessoas que eram seguidoras dessa linha e por não ter sido arrebatadas, ficaram tão decepcionadas que se suicidaram. Então o sangue dessas pessoas vai cair em cima dessas pessoas que estão pregando isso, essas heresias. O sangue das pessoas que se suicidaram, tá? Eu não estou afirmando, mas eu acredito sim. É só você se colocar no lugar da pessoa que se prepara para um dia X, como ontem, por exemplo. A pessoa se preparou, se santificou, orou a Deus e ficou no seu quarto em jejum. E aí chegou 11 horas, a pessoa ficou nervosa, chegou 11h30, chegou 10 para meia-noite, a pessoa ficou nervosa, e aí chegou meia-noite, meia-noite 1, meia-noite e meia, a pessoa já começa a se decepcionar, fica triste, meu Deus, o que eu fiz que eu não fui arrebatado, eu não estou salvo, o que eu fiz, eu estou em pecado, não acredito. Então as pessoas se desesperam, tem pessoas que podem acabar se suicidando, e o sangue dessas pessoas vai ser derramado sobre a cabeça desses líderes aí de internet aí que estão pregando heresia. Tá? Então tome muito cuidado com essa questão de arrebatamento e de data de arrebatamento. Tá? Então fica aqui esse desabafo e que Deus abençoe a todos que estiverem olhando esse vídeo. E eu convido a vocês a se inscrever no canal, Conhecendo o Caminho, estudos bíblicos, palavras de fé e outras mensagens também. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.